um conceito irresistível, né? O Quark mata um Klingon e ganha a reputação de pistoleiro, né? Isso parece muito aquele filme com o Jimmy Stewart, né? O Homem que Matou o Facínora. Isso, exatamente, muito grande filme, tem um pouco disso. Começamos a discutir mais e mais sobre como isso nos dava a oportunidade de revisitar os Klingons e sua cultura, revisitar os Klingons, interessante, e fazer isso com diversão e humor. E aí eu sublinhei o que ele fala aqui. Isso era algo que sempre evitávamos em TNG, nos divertir e fazer uma aventura cômica. Cara, isso aqui a gente tem que comentar. Mas os Klingons estavam prontos para um episódio com um pouco de comédia, então essa foi uma grande oportunidade. Vejam a visão que chega, um cara que escreveu muitos episódios para a Nova Geração, trabalhava na sala de roteiristas da Nova Geração, né? Não era freelancer, era roteirista da série, né? Supervisor de roteiro e tudo mais, né? E olha o que ele diz, que lá eles não conseguiam botar diversão na Nova Geração. Por que vocês acham que ele fala isso? Caramba, poxa, eu só consigo pensar que é porque os personagens da nova geração, eles tinham a bíblia deles, né, escrita pelo Roddenberry, era muito rígida, e eu acho que você não tinha muito espaço para poder elaborar e contar histórias sobre aqueles personagens, além dos principais, né? O Picard acho que dava para fazer, o próprio Worf acho que também dava, né? O Data, então, nem se fala, porque o conceito do personagem é isso, que ele está sempre aprendendo, né? Isso. Mas, no geral, a relação entre esses personagens, uns com os outros, né? Ela sempre evitava os conflitos, né? Essa era a regra do Roddenberry, né? Não pode ter conflito. Não pode ter conflito. Aqui a gente está tipo num panteão, são todos deuses aqui, né? E cada personagem é o melhor naquilo que faz. Então, é o melhor capitão, é o melhor técnico de segurança, o melhor engenheiro, né? Quando não é o melhor, é o segundo melhor, né? Porque acho que o George é o segundo melhor, né? Tem aquela mulher lá que ele é fã dela, então se apaixona pela visão dela e tal. Então, assim, essa visão rígida desses personagens, ela é muito ruim pro roteirista, né? Tanto que o James Gunn foi fazer um filme do Super-Homem agora, qual a primeira cena do filme, o que ele faz? Mostrar o Super-Homem tudo estrupiado no chão. Mostrar que ele é falho, que ele sofre, que ele apanha, né? Contar a história de um cara que é invulnerável, que voa, que não sente dor, né? Que desvia de balas, é mais rápido do que o som. É difícil contar uma história com esse cara, com esses contextos. Então você tem que nerfar o cara, tem que fazer ele mais enfraquecido, né? Para poder contar histórias que sejam minimamente razoáveis, né? Claro, né? Você pode... Tem caras que são muito bons, né? A Super-Homens, né? All-Star Superman, né? All-Star Superman é incrível, é do Grant Morrison, se não me engano. E é uma história desse super-homem da Era de Prata, totalmente Deus, ali ele é Deus, né? Praticamente um Deus ali. E é uma história, acho que talvez a melhor história do super-homem. Então, tem que ser cara, uma história do Superman que eu gosto é aquela do Ross, né? Que é a Reino do Amanhã. Alex Ross, Reino do Amanhã. Reino do Amanhã, né? Acho muito boa, muito boa. É sensacional. E é o super-homem máximo ali, né? Não é o super-homem, é o super-homem o traço dele é uma coisa que remete à arte clássica, né? Assim, imponente e heróica, né? É muito legal. É sensacional. Mas vamos voltar pro humor. Isso para argumentar que é difícil contar histórias quando você tem personagens tão rígidos, né? Que você não pode mexer no cânone dele de forma nenhuma, né? Ou não pode explorar mais. Eu penso que pode ser por isso que ele interpretou que não era divertido, que era difícil fazer histórias divertidas dentro desse meandro, né? Acho que pode ser isso que ele estava tentando dizer. E tu, Kleber, qual a tua avaliação dessa fala? Eu vou assim muito próximo disso que o Silvio está falando. Eu acho que tem a ver também na nova geração com aquela ideia de personagens assim muito idealizados, né, de uma humanidade muito idealizada, né, que é uma herança também da série clássica, né? Você tem ali personagens que quando erram, né, erram por um capricho do episódio, né, para que se desenvolva determinada trama, mas são personagens assim o mais perfeitos possível, né? O Picard, o Riker, né? Você tem na nova geração, por exemplo, alguns alívios cômicos assim, com o Data, com a Lwaxana Troi, né? Mas não são personagens
que representam assim uma idealização da humanidade futura, né? O Data é um androide que está buscando se tornar mais próximo do humano, né? Então ele pode não só ser mais falho, né, como ele pode também se dar o luxo de ser mais engraçado, né? Os outros não, precisam passar aquela ideia de perfeição, né? Porque muitas vezes o humor está na coisa da contradição, o humor está na falha, por exemplo, na falha de caráter, como o Quark, né? O Quark é engraçado porque é um mau caráter do caramba, ele é um pilantrinha, né? Então isso é que é engraçado nele, isso que dá o tom bem o humorado dele. Em Deep Space Nine, eu acho que a série já se afasta um pouco disso, né? Porque se a nave é uma representação do futuro da Terra, né? Na Deep Space Nine eles não estão numa nave humana, numa nave terrestre, né? Eles estão numa nave cardassiana, numa estação cardassiana, que é povoada por seres de vários lugares diferentes da galáxia, não mais somente de um quadrante, né, mas de mais de um quadrante. Né, e aí você tem essa interação e essa imperfeição. Né? Deep Space Nine, eu sempre digo isso. Deep Space Nine, diferente das séries anteriores, é uma representação mais fiel, né, da vida da gente, do mundo da gente, né? Sem a idealização, que eu acho legal também, que eu acho importante, né, que as outras duas séries anteriores tinham. Né? Então eu acho que pode se inserir mais elementos cômicos na Deep Space Nine, justamente porque é uma série que não busca mostrar essa perfeição, essa impossibilidade de contradição, né, dos personagens. São personagens, né, o Quark, por exemplo, é um anti-herói. Né, o anti-herói pode ser engraçado. Né? Não, excelente, viu? Por isso que eu fiz questão de frisar isso aqui que ele disse, porque eu achei muito interessante, eu queria ouvir, né, o que vocês tinham a dizer, e eu acho que, né, fizemos jus aí uma boa discussão a respeito dessas diferenças entre Deep Space Nine e a nova geração, que não é percebida só pelos fãs, mas internamente, né, no próprio processo de produção, é muito diferente. Né? Bacana. E eu lembro que a gente já comentou aqui sobre alguém que disse, eu não vou lembrar agora quem foi, se foi o Rick Berman, que eram os personagens da nova geração eram santos, né? Eles eram que tem a ver com essa coisa que o Kleber falou da idealização. E já na Deep Space Nine são completamente falhos, né? Então, apesar de ironicamente o Cisco ser considerado um profeta, né? Enfim.